Eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos, porque a vida da gente que servimos ao Senhor, que trabalhamos, que temos os nossos afazeres aí fora, né, irmãos? Não é fácil. Eu agradeço primeiramente a Deus, depois a vida do meu pastor Cleiton, que me fez o convite para estar aqui nesta noite, para honrar e engrandecer ao nome do Senhor, né? Eu avisei para minha esposa falou, irmão, vai, porque eu sei que a vitória é grande. E eu estou aqui, irmãos, não sabia o propósito de Deus na minha vida nesta noite aqui nesse lugar, mas eu só tenho a agradecer a Deus, irmãos, porque Deus, Ele faz a vontade dEle nas nossas vidas e a gente não entende, não é mesmo, irmãos? Irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 6. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gênesis capítulo 6. Oh, aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Aliás, versículo 5. Diz desta maneira: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Senhor, esta é a tua palavra, esta é a tua orientação para nós nesta madrugada, Senhor. Deus, eu não sei nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A única coisa que eu quero pedir nesta noite, Senhor meu Deus, é que o Senhor fale ao meu coração, é que o Senhor fale ao coração da tua igreja. Deus, eu me coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus e meu Pai, como um instrumento para ser tangido pelos teus dedos, para ser usado pelo Senhor, meu Deus. A única coisa que eu peço ao Senhor nesta noite é que a minha vontade seja neste momento anulada e que prevaleça a tua vontade aqui, porque tu conheces os corações que aqui estão nesta madrugada, Senhor. E eu acredito que o Senhor operando, quem impedirá? Fala conosco, Senhor. Fala conosco, não conforme nós queremos, mas conforme a tua vontade. Amém, irmãos? Quando o Senhor, Ele deixou esta mensagem aqui para os nossos antepassados, chegando até mesmo ao grande homem que naquela época fazia diferença, que era o apregoeiro, que traria o consolo, que era Noé. Nós entendemos, irmãos, que quando Deus, Ele criou a terra, que quando Deus, Ele fez todas as suas maravilhas, no sétimo dia Ele descansou, e Ele trouxe para lavrar a terra, para frutificar a terra o homem, e Ele disse que não era bom que o homem estivesse só, e Ele fez a sua auxiliadora, que seria sua mulher, que seria sua companheira, que seria aquela que estaria com o homem naquela época. Nós vemos, irmãos, que a serpente, o adversário da minha e da sua alma, ele usou de uma serpente para trazer dúvidas, para trazer o engano para o coração daquelas duas vidas, as quais o Senhor havia colocado naquele jardim. Nós vemos, irmãos, que quando nós damos espaço a outras coisas adentrarem dentro dos nossos corações, nós começamos a deixar de lado o que está aqui dentro da palavra do Senhor para fazer aquilo que não agrada aos olhos do Senhor. Nós vemos quando aquela serpente usada pelo adversário tentou atrair a vida de Eva e conseguiu.
ela demonstra para mim e para você, neste dia de hoje que nós estamos vivendo, que nós temos, irmãos, sim lutas, nós temos sim adversidades, mas quando eu e você, nós estamos fitos com os olhos no Senhor, pode vir qualquer vento contra as nossas vidas, que tais ventos não nos afastarão da presença de Deus. Nós vemos, quando a serpente enganou a Eva, nós entendemos que automaticamente ela também induziu o seu esposo a pecar. E quando isso aconteceu, a Bíblia nos mostra que eles ficaram temorosos quando eles ouviram a voz do Senhor passeando pelaquele jardim naquela tarde. Nós vemos que a Bíblia nos diz que eles se esconderam da presença do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós entendemos nesta mensagem o quê? Que quando o Senhor, Ele passeia no meio da igreja, quando o Senhor, Ele passeia no meio do seu povo, buscando, clamando, chamando pelo seu nome, muitas vezes você não tem ouvido porque você está fitos com seus olhos em coisas que não é aquilo que os olhos do Senhor quer que os seus olhos estejam. E nesta madrugada o Senhor, Ele diz para você: aonde tu estás? Aonde tu estás? O que tens feito para mim? Será que tens feito o meu querer? Será que tens feito a minha vontade? Nós entendemos, irmãos, quando isso aconteceu, a Bíblia nos mostra, irmãos, que verdadeiramente os olhos deles se abriram como a serpente o enganou, tanto Adão quanto a Eva. Aí é onde eu abro um parênteses para entrar verdadeiramente na mensagem aonde nós lemos. Depois disso, irmãos, o Senhor, Ele demonstrou para Adão e para Eva que Eva, ela teria dores para dar luz aos seus filhos, que o homem, ele teria que suar para conseguir o sustento do seu trabalho. Aí é onde eu entro, irmão, na mensagem que nós acabamos de ler, que quando o Senhor olhou para a terra, Ele viu que tudo aquilo que os homens estavam fazendo não agradava mais aos olhos dele, e Ele procurou um ser humano, alguém que verdadeiramente o adorava, alguém que buscava Ele em espírito e em verdade, em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração adúltera, em meio a uma geração má. E Ele olhou para a terra e Ele viu um homem em meio àquela situação que fazia diferença na presença de Deus, trazendo para os nossos dias, queridos, eu e você, nós temos visto tantas coisas erradas acontecendo neste mundo, nós temos visto tantas coisas erradas acontecendo no meio da igreja, mas o Senhor, Ele olha para mim, para você, e diz para mim, para você, que assim como Noé, ele fez a diferença naquela época, eu e você, nós podemos fazer a diferença no meio da igreja, nos dias que eu e você estamos vivendo aqui nessa terra. Aleluia! Eu imagino o Senhor, Ele olhando para aquelas criaturas, Ele olhando para os homens, que outra hora eram tidos como filhos de Deus, mas muitos se prevaricaram contra os caminhos de Deus e preferiram adulterar, preferiram fazer aquilo que não agradavam aos olhos do Senhor. Aleluia! Amados irmãos, é de suma importância quando nós vemos tantas situações fétidas que estão acontecendo no nosso mundo, tantos erros que estão acontecendo no nosso mundo. Lá no livro de Romanos diz que os homens, eles transformaram a semelhança do Deus Altíssimo em forma de animal. Os homens mudaram o contrário, as suas como que eu posso dizer, irmãos, as suas intimidades, homem com homem, mulher com mulher. Hoje em dia, irmãos, nós vemos tantas coisas ruins acontecendo neste mundo, e nós entendemos o que, irmãos? Que verdadeiramente a promessa do Senhor, ela vem sendo cumprida. Os alertas que o Senhor deixou para a sua igreja, eles vêm sendo desenrolados dia após dia no meio da igreja, e só não vê
vê quem não quer, só não entende quem não quer, porque a palavra do Senhor, ela vem sendo cumprida no meio da sua igreja. Quando o Senhor olhou para a terra e viu que Noé, ele tinha uma certa situação que não era conivente com aquelas pessoas da sua época, o Senhor verdadeiramente olhou para ele e falou: vai ser esse pelo qual eu trarei a destruição de todas essas vidas aqui nessa terra. Nós vemos que o Senhor, irmãos, ele fez uma promessa para Noé, ele mostrou para Noé que estaria trazendo a destruição de toda a carne sobre aquela terra. E eu imagino Noé perguntando para o Senhor: mas como, Senhor? E o Senhor dizendo para ele: eu irei exterminar de toda a terra de uma forma diferente. Eu trarei um dilúvio. Mas o que é um dilúvio, Senhor? Eu acredito que o Senhor falou: vou derramar, vou abrir as comportas do céu e derramarei água sobre a terra. A Bíblia nos diz, irmãos, que até antes deste momento, o que caía sobre a terra era uma neblina que fazia com que as plantas elas crescessem e dessem alimento para o povo. E hoje em dia, irmãos, naquela época isso era um mistério. Hoje em dia se fala que a igreja do Senhor, os mortos em Cristo, eles um dia, ao ressoar da trombeta, eles ressuscitarão, e eu e vocês, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Isso é um mistério para os nossos dias, irmãos, que o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, para buscar todos aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Nós vemos, irmãos, nesta mensagem, quando o Senhor, ele disse que ele derramaria a sua ira sobre a terra, e verdadeiramente, irmãos, isso aconteceu. Nós sabemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas olham para mim, as pessoas olham para você, e elas nos têm como pessoas loucas que acreditam na volta do Senhor, que acreditam no arrebatamento que vai ser algo iminente. Foi como nessa época, eu imagino que as pessoas passavam, zombavam dele: mas para que você está fazendo isso? E ele dizia: eis que o meu Senhor vai trazer um dilúvio, vai derramar sobre essa terra e vai verdadeiramente destruir todos vocês. A Bíblia nos diz, irmãos, que verdadeiramente o Senhor disse para Noé que ele, a sua família e os animais que ele direcionasse para dentro daquela arca, que seriam salvos, e trazendo para as nossas vidas, para os nossos dias atuais, como eu já escutei aqui falando agora há pouco, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui demonstra, irmãos, que verdadeiramente isso foi uma prova de que poucas pessoas naquela época elas foram salvas, e que poucas pessoas nos dias de hoje vão ser salvos. Aí é onde eu pergunto para cada um dos irmãos aqui: será, irmãos, que eu e você, nós temos feito a diferença no meio pelo qual nós andamos? Será que nós temos feito a diferença dentro do nosso lar, na nossa empresa, onde nós estamos? Ou nós estamos vacilando, nós estamos titubeando, ou nós estamos se assemelhando como muitos que estão aí, que se dizem crentes, mas aonde a Bíblia nos diz que muitos louvam ao Senhor somente com seus lábios, mas o seu coração, a sua alma está totalmente distante do Senhor. Aí é onde entra, irmãos, que poucas as pessoas são aquelas que serão verdadeiramente salvas. Não adianta eu brincar de ser crente, de colocar um belo terno, de pegar a minha Bíblia, de colocar debaixo do braço e não praticar o que essa palavra diz, porque eu estou sendo tolo, eu estou sendo uma pessoa sem consciência, porque a palavra de Deus, ela nos diz que os olhos do Senhor, ele tem passeado pela terra, que os olhos do Senhor, ele tem buscado verdadeiros adoradores, pessoas que verdadeiramente o buscam em espírito e em verdade. E se eu e você, irmãos, não estivermos com a nossa vida totalmente na presença do Senhor, não vai adiantar naquele grande dia, porque a Bíblia nos diz que dois estarão
no campo, um será deixado e outro tomado, que dois estarão em uma cama, um será tomado e outro deixado. E isso me mostra, irmãos, que existem pessoas que verdadeiramente vai ficar para passar pelos flagelos que essa terra vai passar. E aí, irmãos, aonde diz que eu e você, nós podemos sim ser pessoas como foi Noé, em meio a uma geração adúltera, em meio a uma geração perversa, em meio a tantas barbaridades que está acontecendo neste mundo. Eu e você, nós podemos sim fazer a diferença. Eu e você, nós podemos profetizar em qualquer vale de ossos secos que o Senhor nos colocar, para dizermos que possa haver vida, para dizer que possa haver diferença, para dizer que possa haver libertação. Deus, irmãos, Deus, Ele quer nesta madrugada, na minha e na sua vida, somente uma coisa: que nós verdadeiramente venhamos acreditar nessa palavra. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, mas existem muitas pessoas que dizem: ah, Senhor, mas cadê a promessa da sua vinda? No livro de Pedro tem essa mensagem, mas a palavra do Senhor, ela é muito clara, quando ela diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Isso demonstra para mim, isso demonstra para você, irmãos, que o meu pensamento, o seu pensamento, não é o pensamento de Deus. O Deus que nós servimos, Ele não trabalha na minha ótica humana, Ele não trabalha na sua ótica humana. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele já era Deus, e que operando Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Se você passa por situações difíceis, meus queridos, entenda uma coisa, que este homem aqui, ele também passou construindo aquela arca. É muitas vezes os pastores, os irmãos que estão aqui, que tem ministério, que estão cavando poço também, eles estão construindo a sua arca, assim como Noé demorou para construir a sua arca. Mas quando tudo aquilo estava preparado, quando tudo aquilo estava pronto, conforme o Senhor quis, conforme os animais foi adentrando dentro daquela arca, a Bíblia nos mostra que quem fechou a porta da arca foi o Senhor. E na minha Bíblia e na sua Bíblia diz em Apocalipse que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E aquela porta foi fechada pelo Senhor. Tanto aquelas pessoas poderiam estar ali nas águas, batendo ali naquela porta, mas aquela porta estava fechada, porque quem havia fechado era o Senhor. E nos dias de hoje, irmãos, a palavra de Deus é muito clara, que quando o Senhor Jesus, Ele estiver prestes a voltar, a Bíblia nos diz que haverá fomes, haverá terremotos, haverá pragas, haverá tantas coisas, que se possível fosse, aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. E eu digo para você nesta noite, irmãos, Apocalipse 22, versículo 12, o Senhor diz assim, ó: eis que presto venho, e trago comigo o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor tem visto a sua aflição, o Senhor tem visto a sua labuta na presença dEle. Se você verdadeiramente está fazendo conforme o Senhor quer, ainda que você esteja tomando pedrada, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, a palavra do Senhor, ela é clara, quando ela diz que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor, Ele está contigo. Ainda que você passe pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Ainda que você passe pelas águas, as águas não vai te submergir, porque a palavra de Deus, ela é clara, que as mãos dEle não estão encolhidas para abençoar, que as mãos dEle não estão encolhidas para te salvar, que os ouvidos dEle não estão fechados para ouvir o teu socorro. E nesta noite o Senhor diz: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabem. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A maldade do homem está cada dia mais grande na presença do nosso Deus. Os dias que nós estamos vivendo, irmãos, eu acredito que muitas vezes você lê o jornal, você assiste um noticiário na televisão, você pesquisa na internet,
e você se depara com tantas barbaridades, com coisas que deixam você totalmente nauseado, deixa você totalmente angustiado. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia nos diz: quando vedes todas estas coisas, erguei os vossos olhos e levantai-vos as vossas mãos, porque a vossa redenção está próxima. Nesta madrugada, irmãos, o Senhor, Ele faz um concerto comigo, o Senhor, Ele faz um concerto contigo. Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amigos e irmãos, a nossa terra, no livro de Isaías capítulo 24 em diante, ela diz que a terra pranteia e se murcha por causa de seus moradores. O mundo enfraquece e se murcha por causa dos seus moradores. Nós vemos quando Adão e Eva, eles pecaram, o Senhor amaldiçoou aquela terra. E nos dias que nós estamos vivendo, bem depois de tantas coisas que aconteceram, o profeta Isaías, ele disse que muitos estão vivenciando um momento dificultoso na sua vida, por causa da terra que foi profanada pelo Senhor, por causa do erro do homem. Hoje nós vemos, irmãos, muitas coisas acontecendo nas nossas vidas, na vida de familiares. Nós vemos familiares nossos ficando doentes por causa de comidas, por causa de coisas contaminadas. Tudo isso, irmãos, por causa do dedo do homem, que muitas vezes eles querem serem taxados como Deus. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia, ela diz que há somente um Deus, cujo qual todo joelho se dobrará um dia. Ainda que o homem, ele tenta se levantar achando que ele é, que ele pode, o homem não pode nada. O Senhor, na sua palavra, ele diz que o homem, ele é como a neblina cai, irmãos, mas passa alguns segundos, elas vão embora. Aleluia. Eu trabalho dentro de um hospital, irmão. Eu sou enfermeiro. Eu vivencio todos os dias os últimos instantes de muitos pacientes terminais ali dentro. E eu estava falando hoje para o meu pastor, falei: pastor Cleito, ali é pesado, eu saio com meus ombros todo pesado, com as minhas costas todas doloridas, mas eu sempre que eu tenho oportunidade, ainda que seja no momento derradeiro daquela vida, eu falo para ela, mesmo no seu ouvido, eu falo: aceita Jesus, vai com Jesus. Às vezes pessoas em coma, eu toco nela assim e falo para ela: você aceita Jesus? Você está me ouvindo? E eu já sinto somente um tocar assim bem pequenininho. Eu sei de uma coisa, queridos irmãos, mesmo que ali seja difícil para mim trabalhar, mas o Senhor me colocou dentro daquele lugar para falar do amor do Senhor nos últimos instantes das vidas que ali estão, nos últimos momentos daquelas vidas. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: quando Deus colocar uma palavra dentro do seu coração, para você ir falar para alguém, para essa pessoa se desviar do caminho mau e se voltar a Cristo, vá até ela, pague o preço e fale para ela. Não deixe que o sangue dessa vida venha cair sobre a sua mão, porque o Senhor pedirá contas de você. Por isso que eu digo, irmãos, sempre que o Senhor falar ao seu coração, esteja atento, esteja com seus ouvidos verdadeiramente sensíveis para ouvir a vontade do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, nestes últimos dias, eu estava orando uma certa madrugada com a minha esposa. O Senhor, Ele permitiu que sobreviesse na minha vida um câncer, irmãos. Mas olha para vocês verem, quando a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Eu sempre falava nas minhas orações que a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que quimioterapia, que a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que radioterapia. E Deus usou a minha esposa ali naquela madrugada, e Deus, usando a vida dela, ela falou: Isaías, o Senhor manda dizer uma coisa para você, Ele vai te curar, mas o que você vai fazer para Ele? Eu prometi para o Senhor que quando o Senhor me desse oportunidade, eu estaria falando a vontade dEle. Doa quem doer, a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada. O Senhor, Ele me livrou de um câncer. O
Senhor, Ele fez coisas grandes na minha vida, como eu sei que o Senhor Jesus, Ele faz coisas grandes na vida de todas as pessoas que estão aqui. Cada um dos irmãos tem um passado aqui, um passado obscuro, mas o Senhor, Ele trouxe você para a luz, o Senhor trouxe você para caminhar, o Senhor aplanou o caminho para você passar, para você estar onde você está. E a palavra que o Senhor me coloca nesta madrugada é somente uma: Jesus Cristo, Ele está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó povo de Deus. Você pode fazer diferença, como fez este homem na sua época. Você pode fazer diferença onde você quer que você esteja, porque a Bíblia me diz que os anjos do Senhor, Ele acampa ao meu e ao seu redor. Que os anjos do Senhor, quando não houver palavras na minha boca para expressar, a Bíblia me diz que o Espírito Santo, que foi deixado quando Jesus foi ascendido ao céu, Ele fala na minha e na sua vida. E se o Espírito Santo testifica esta mensagem nesta madrugada na sua vida, levante as suas mãos para os céus. Peça para Deus uma coisa, querido. Peça para Deus para que você venha a ser profeta na casa do Senhor. Peça para Deus que não somente na casa do Senhor. Irmão, eu tenho vontade de ser pregador da palavra. Pregue. O pregador que é pregador não é aquele pregador que fica somente dentro da igreja. O pregador que é pregador, ele prega dentro do ônibus, ele prega no hospital, ele prega na rua, ele prega na praça, ele senta do lado do irmão aqui dentro do ônibus e fala: irmão, Jesus é bom e Jesus está com você. Jesus pode mudar a sua vida. Esse é o pregador do Senhor. Meus irmãos, muitos aí estão buscando sabedoria humana, mas busque a sabedoria do alto. A Bíblia me diz que se você quer sabedoria, busca de Deus, porque Deus, Ele dá sabedoria para todos aqueles que pedem com sabedoria para fazer a vontade dEle. Jesus Cristo, queridos, Jesus Cristo está voltando, e quando Jesus voltar, meus irmãos, eu quero estar na glória, eu quero conhecer a face do meu Senhor, eu quero reencontrar os meus queridos que estão lá com Ele, que estão dormindo no Senhor. Esse é o meu sonho, ainda que venha, irmãos, passar por qualquer dificuldade na carne, financeira, nunca, irmãos, abandone ao Senhor Jesus. Não seja como o povo de Israel, que naquela manhã eles disseram: solte a Barrabás, e que o sangue dele caia sobre as nossas vidas. O sangue do Senhor ainda cai na nação de Israel, por um custo de uma expressão impensada, quando eles disseram que seu sangue caia sobre nós e a nossa descendência. O povo de Israel, irmãos, é o povo que os olhos do Senhor estão fitos, mas eu quero dizer para o Senhor, nós somos gentios do Senhor, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor, a Bíblia nos diz que Ele foi para o povo, mas eles não aceitaram, mas nós o aceitamos, nós entregamos as nossas vidas nas mãos dEle. E para isso, irmãos, construa a sua arca, construa o seu passo na presença do Senhor. Ainda, irmãos, que ninguém te dê nada, mas a Bíblia nos diz, irmãos, no versículo que eu li, que eu falei para vocês, Apocalipse 22:12, o Senhor vem e Ele vai trazer consigo o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. A sua obra não é em vão, irmãos. Mesmo você no silêncio da noite, mesmo você no silêncio da madrugada, mesmo você caminhando sozinho muitas vezes, mas você está chorando, mas você está semeando, mas no momento certo, irmãos, você vai colher. A Bíblia me diz, irmãos, que os campos estão brancos, que os campos estão brancos. Eu e você, nós podemos colher o melhor de Deus aqui nesta terra. E eu quero dizer para vocês, irmãos, ainda que qualquer coisa se levante contra a sua vida, não deixe, irmãos, de crer na palavra
do Senhor. Não deixe de dar continuidade na arca da sua vida, porque, meus irmãos, Jesus Cristo verdadeiramente, Ele vem buscar o seu povo. Jesus Cristo verdadeiramente vem buscar a sua vida. Jesus Cristo verdadeiramente tem olhado aquele ente seu querido que não está na presença do Senhor, mas pelo preço que você está pagando, pelas lágrimas que você está derramando, o Senhor está contemplando a sua vida. E a Bíblia vai mostrar para mim que verdadeiramente a sua casa também servirá ao Senhor. Mas seja pilar lá dentro, irmãos, seja pilar lá dentro, ainda que as pedradas venham, seja verdadeiramente o pilar. Eu fui maltratado, eu fui maldizente, mas eu vou dobrar os meus joelhos e vou dizer para você que o meu Deus, Ele te ama assim como Ele me ama, que o meu Deus, Ele está olhando para ti, que o meu Deus está fazendo algo na sua vida. Deus está, irmãos, olhando para a terra. Deus está, irmãos, buscando verdadeiramente o povo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Esta foi a mensagem que o Senhor colocar ao meu coração. Eu não passo porque se eu passar é de mim, e eu não quero pagar preço, irmãos. Que Deus seja louvado ao Senhor e que a vontade dele seja feita no nosso meio e as palmas sejam engrandecidas ao nome do Senhor. Amém? E eu agradeço